Dia Central, Deus é bom? Aleluia. Se eu fosse você, eu diria assim para uma multidão de pessoas, eu diria, Ele é a fonte, Ele é o Messias, Ele é o Salvador. Fala isso aí para um monte de gente, fala para o maior número de pessoas que você puder, amém? Glórias a Deus. Se você já fez isso, aí você pode se sentar então. Você já fez isso aí? Você já falou para o maior número de pessoas que Ele é a fonte a jorrar, não é? E Ele está neste lugar, amém? Ele está aqui, abra o seu coração nessa manhã. Feliz Pentecoste, meus irmãos. Você sabia que hoje é Pentecoste, né? Eu estou repetindo essa palavra aqui reiteradamente, esse mês de maio, né? Por quê? Porque eu já expliquei ontem, expliquei na semana passada, vou falar de novo. Pentecostes é uma celebração que acontece, era uma festa judaica, né, uma das principais festas. Eles tinham algumas festas que elas eram assim, elas tinham que ser comemoradas, né? Elas eram assim, direção do Senhor, estatuto perpétuo para o povo judeu. Eles tinham que comemorar a Páscoa, a celebração da Páscoa, estatuto perpétuo. Olha, vocês precisam comemorar a Páscoa. E Pentecostes é uma celebração, uma festa que acontecia 50 dias depois da Páscoa, né? E hoje, coincidente aqui, aspas, né? Hoje é Pentecostes, 50 dias após a celebração da Páscoa. Então, feliz Pentecostes para você, amém? Fala para alguém aí, feliz Pentecostes para você, meu irmão. Mas o que é esse negócio de Pentecostes, pastor? Não é? Eu estou falando aí feliz Pentecostes. Quando você fala feliz aniversário, você sabe o que você está falando, né? Que a pessoa está completando mais um ano de vida. Agora fala feliz Pentecostes. O que Pentecostes tem a ver conosco? Então eu vou, a partir das escrituras, eu quero construir com você aqui esse entendimento. Pega aí o Santo Livro, abra comigo no livro de Atos do Espírito Santo. Atos do Espírito Santo através dos apóstolos, através dos profetas, dos evangelistas, dos pastores e mestres e através dos discípulos de Jesus, da igreja, né? Da igreja de Jesus como um todo. A gente convencionou chamar de Atos dos Apóstolos, como se Deus operou através apenas dos apóstolos. Não, primeiro que os atos foram do Espírito Santo e através dos apóstolos, dos profetas, dos evangelistas, pastores, mestres. Aí depois apareceram uns camaradas chamados de diáconos, né? Está lá em Atos capítulo 6, não é? Apareceram ali pessoas assim, que elas fluíram pelo Espírito Santo, e é isso que eu e você precisamos como igreja. Então você vai pegar aí Atos, capítulo de número 2, livro de Atos do Espírito Santo, capítulo número 2, né? Na verdade, Atos, já expliquei, só lembrando, ele é a continuação do livro do Evangelho de Lucas. Evangelho segundo Lucas, né? O Evangelho segundo Lucas, ele na verdade, são 2 volumes. O primeiro volume é o livro de Lucas, o Evangelho segundo Lucas, e o segundo volume, a continuação, é Atos. Amém, queridos? Joia? Né? Isso não vai mudar, né, muita coisa, mas é interessante saber, né? Às vezes essas informações assim, elas nos trazem assim um esclarecimento, né? Você vai ver que é muito parecido quando você começa o capítulo 1 do Evangelho de Lucas e você começa o capítulo 1 do livro de Atos. É muito parecido, né? Muito parecido, logicamente, porque é um só livro, não é? Com 2 volumes, e nós vamos ler o segundo volume então, que é Atos, capítulo de número 2, eu vou ler com vocês aí os primeiros versos, né, que é o verso 1 em diante. O texto sagrado diz assim, na versão da tradução da minha Bíblia, que é a Nova Versão Internacional, né? Tem outras versões muito boas, eu estava até pesquisando agorinha mesmo ali, peguei a NVT, peguei a NAA, né? NVT, que é a Nova Versão Transformadora, que versão boa, né? A NAA, Nova Almeida, a Nova Almeida, né? Muito boa também, atualizada, né? Nova Almeida atualizada, são versões muito boas. A gente aqui como igreja, a gente tem convencionado, né? Vamos usar a NVI todo mundo, mas você pode estudar. Eu, por exemplo, a minha leitura, que eu estou fazendo, a leitura cotidiana, eu estou fazendo na NAA e na NVT agora. Por quê? Porque eu já li na NVI várias vezes, e agora eu estou lendo na NAA e estou lendo na NVT, tá bom? Você pode usar, mas aqui, para a gente, assim, ter essa unidade, né, uníssono, a gente vai ler um texto lá, vamos ler junto, aí um está com uma versão, outro está com outra, então a gente convencionou aqui, vamos ficar todo mundo com a NVI aqui,
porque ajuda nesse momento, tá bom? Mas é escritura, as versões são muito boas, uma ou outra aí que ela foge um pouquinho, a gente tem que tomar um certo cuidado às vezes, mas assim, é coisa pouca, tá? Então, nós usamos aqui a NVI, diz o texto sagrado na versão da tradução da minha Bíblia, que é NVI, diz assim, ó, chegando o dia de Pentecostes, chegando o dia de Pentecostes, chegando no domingo, não é? Hoje, esse domingo, dia 19, é 19 hoje, né? 19 de maio, chegando o dia 19 de maio, Pentecostes, aleluia, não é? Tem uma outra versão que vai dizer, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam, pega esse lado aqui, que esse lado aqui é mais, irmão, esse negócio, virou uma graça esse negócio, né, de tira, dá um beijo aqui, ficou toda vermelha aqui, a gente perde o amigo, mas não perde a piada, né, irmãos? Ah, benção, você me atrapalhou, agora eu não vou atrapalhar você. Então assim, queridos, né, esse dia, o dia o cumprimento, não é? Hoje é Pentecostes, chegou esse dia aqui, na igreja primitiva, fazia 50 dias que Jesus havia morrido, havia 50 dias que o Cordeiro havia sido sacrificado, eles entendiam muito bem isso. Nós, por causa da distância, dos costumes, a gente às vezes não tem uma compreensão tão clara. Por exemplo, quando João Batista, ele vê Jesus vindo para ser batizado, ao encontro dele lá no Jordão, quais foram as palavras que João Batista disse acerca de Jesus? Quem que lembra? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Para eles era muito claro. Para eles, aqueles que tinham recebido esse entendimento, a celebração da Páscoa, aquele estatuto perpétuo do Senhor, para o povo de Israel, para o povo da aliança, ele tinha um significado tremendo para eles. Falamos sobre isso na célula nessa semana, não foi? Foi ou não foi? Falamos, perguntamos, você tem entendimento? Né? O que significava? A Páscoa, olha, a Páscoa, teve um lá, sabido lá na nossa célula lá, o José está aí? Não está não, estava ontem à noite aqui, o José, ele deu uma aula para a gente lá, não, porque o cordeiro, porque os pães ázimos, né, ou seja, os pães sem fermento, as ervas amargas, e o sangue nos umbrais da porta, e ele deu um show lá, né, ele deu uma aula para a gente lá, por quê? Porque realmente, tudo aquilo ali tinha um significado. A palavra de Deus fala na carta aos Hebreus, que essas coisas lá na velha aliança, no Velho Testamento, elas são exemplo, elas são sombras e figuras de algo que aconteceria no futuro, ou seja, aconteceu em Jesus. Jesus é esse cordeiro que foi morto, ele foi morto na Páscoa, não é verdade? Ele foi morto, logicamente que ele ressuscitou ao terceiro dia, aleluia, mas para que se cumprisse as Escrituras, ele dá uma promessa, durante 40 dias, ele vai sendo visto, né? Ele se apresenta diante dos seus discípulos, diante da sua igreja, durante esses 40 dias que ele permanece aqui após a sua ressurreição, e ele fala com eles, ele fala para eles, olha, está por acontecer algo poderoso na vida de vocês, vocês se preparem, porque vai acontecer algo poderoso na vida de vocês. E aí o pastor Anacleto, domingo passado, pregou aqui, quem estava aqui domingo passado? Quando o pastor Anacleto ministrou a gente, ele ministrou a partir do Evangelho segundo Lucas, capítulo 24, a partir do verso 45, não é? Que fala bem isso, quando Jesus, um pouco antes dele ascender quer dizer o quê? Subir, antes dele subir aos céus, ele falou, chegou minha hora, eu preciso voltar para junto do meu Pai, para a glória que eu tinha antes de vir para esse mundo aqui, mas eu não vou deixar vocês sozinhos, olhe para mim por favor aqui, presta atenção aqui, não distraia não, hoje eu vou terminar bem cedo, tá? Então Jesus fala para eles, fala ali assim, eu vou voltar junto do meu Pai, só que eu não vou deixar vocês sozinhos, eu vou enviar o conselheiro, eu vou enviar o Consolador, eu vou enviar o ajudador, eu vou enviar o Espírito Santo. A palavra conselheiro, ajudador, encorajador, preguei há algum tempo atrás aqui, através de uma versão, eu acho que era até a NVT, se não tenho certeza, mas era a NVT, que falava encorajador. Eu falei, uau, que tremendo. Eu estava indo viajar, eu estava ouvindo as escrituras, né, enquanto eu estava viajando, e aí, na hora que falou assim, o texto do Evangelho de João, né, ele diz assim, eu vou enviar o encorajador. Eu falei, uau, é essa aí, essa palavra que eu vou usar domingo,
Porque Deus falava assim: eu quero encorajar a minha igreja, eu quero encorajar os meus filhos e as minhas filhas, aleluia. O Espírito Santo, Ele é o Consolador, Ele é o Conselheiro, Ele é o Paráclito, ou aquele que se coloca ao meu, ao seu, ao nosso lado. Ele é o amigo, Ele é o amigo, amém, povo de Deus? E Jesus, Ele falou: vocês vão esperar. Atos 24, verso 45 em diante, diz que o Senhor Jesus abriu o entendimento deles, para que eles entendessem todas as coisas, não é? E aí Jesus fala para eles: aguardem, porque há uma promessa que o Pai fez, e Deus não mente, meu irmão, Deus não mente. Seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro, aleluia. Deus não mente. Deus é homem para mentir? Deus é filho do homem para se arrepender? Ele tinha dado uma promessa. Deus tinha dito que Ele derramaria do seu Espírito. Ele prometeu. Já eu vou ler com vocês aqui em Atos, quando Pedro faz menção a essa promessa. Isso aqui que está acontecendo hoje, esse Pentecostes aqui que a gente está vivendo, Pedro fala assim, isso aqui é o cumprimento daquela promessa. Que promessa? A promessa que está lá em Joel capítulo 2, verso de número 28, aleluia. Olá, chegando o dia de Pentecostes, hoje, eles estavam todos reunidos no mesmo lugar. Sabe, irmão, isso aqui fala para mim de unidade. Diga comigo, unidade. Existe um princípio poderoso nas Escrituras, que é a unidade. O diabo trabalha com todas as forças dele, com todas as artimanhas. Eu vou te dar uma palavra aqui, meu irmão, olhe para mim aqui, pelo Espírito de Deus. Não despreze os ardis de Satanás, não despreze as artimanhas do diabo. O diabo vai trabalhar, sabe para quê? Para quebrar a unidade, para dividir. O que ele quer mais fazer é dividir, colocar o corpo em divisão. Eu não concordo, eu sou contra isso aí, eu não quero ir por aí não. E aí, isso muitas vezes acaba quebrando a unidade. Sabe, querido, deixa eu até esclarecer, unidade não é uniformidade. Jesus escolheu você do jeito que você é, tá bom? Ele ama você do jeito que você é. No sentido de quem você é, né? Você não tem que ser igualzinho a mim, uma fotocópiazinha do Claudinei. Deus o livre, isso aleja o corpo, isso aleja. Deus escolheu você porque você é você, Deus levantou você porque você tem as suas características. Imagina só, você vai ter que me copiar, você vai ter que fazer igualzinho a mim, de jeito nenhum. O corpo de Cristo, ele é maravilhoso, isso se chama unidade, o diferente que caminha unido, numa só visão, meu irmão. Nós temos uma visão, nós temos uma direção, e nós caminhamos unidos, mas unidade não é uniformidade. Eu não quero de jeito nenhum que você chegue nesse ponto, né, de muitas vezes aí, anular a sua identidade. Deus não quer isso para você, que você anule a sua identidade. Agora, Deus quer, e eu quero te dar essa palavra aqui, Deus quer que nós caminhemos em unidade. Temos que caminhar unidos numa só fé, unidos numa só visão, unidos num só propósito. Sabe, irmãos, o texto está falando aqui que eles estavam todos eles reunidos no mesmo lugar. Estava todo mundo ali, estava todo mundo junto. A direção era: fiquem na cidade até que do alto vocês recebam poder. E o que eles fizeram? Eles ficaram debaixo da direção de Jesus. Mas eu não concordo. Por que vocês fazem essa vigília no sábado à noite, às 19 horas? Eu não vou lá. Puxa vida, você já está quebrando a unidade. Eu acho. Não tem isso, irmão. Eles estavam todos reunidos no mesmo lugar, debaixo de uma direção, debaixo de uma palavra de Jesus. Eu acredito que é isso que eu e você, nós precisamos. Nós precisamos crescer em unidade, igreja. Eu vou repetir novamente. Eu acredito que nós precisamos crescer em unidade. Há poder na unidade. O diabo sabe disso. É por isso que ele tenta, de alguma forma, de qualquer maneira, destruir a unidade, o princípio da unidade. Porque quando esse princípio ele é quebrado, o corpo é enfraquecido. Perdemos a nossa pujança, perdemos a nossa força. Leia Gênesis capítulo 11, o princípio da unidade lá, você vai ver.
né? O próprio Deus, quando vê o povo unido, um só povo, uma só visão, falavam a mesma linguagem. Um não falava uma coisa e outro outra, não. Não, eu quero ir para a direita e outro para a esquerda, não. Todos falavam a mesma linguagem, todos iam para o mesmo destino, para uma mesma direção. E diz que esse povo se uniu. Eles se uniram para fazer algo. Obviamente, você vai ler o texto, anota aí, depois você lê. Lá, Gênesis 11, você vai ver que a motivação que estava por trás era algo maligno. O coração daquele povo totalmente à parte, separado de Deus, coração rebelde, né? Só que olha que interessante, o princípio estava valendo. Mesmo na rebeldia, a unidade estava fazendo a diferença. Ao ponto do próprio Deus descer lá, né? Isso é uma antropopatia, né? Uma linguagem. Deus não precisa descer, mas para a gente entender, diz que Deus desce lá e dá uma olhada e fala assim: uau, esse povo aí, hein? Eles são um. Eles falam uma mesma língua. E a partir de agora, o próprio Deus dizendo, hein? A partir de agora não haverá restrições, limites para tudo que eles quiserem fazer, para tudo que eles intentarem fazer. O próprio Deus reconheceu isso. Oxalá, quem dera, amém, povo de Deus? Nessa manhã, Deus descesse sobre nós, Deus olhasse para esse lugar e falasse assim: Central, vocês são um só povo, vocês falam uma única língua, e não há restrições, não há limites para tudo que vocês intentarem fazer. Só que diferente de Babel, Gênesis 11, que Deus falou assim: acabou a brincadeira, confundiu as línguas, foi cada um para um lado, ninguém se entendia mais. Que Deus se agrade de nós, que Deus olhe para mim, que Deus olhe para você, que Deus olhe para nós, que Deus olhe para esse lugar e fale assim: esse povo está unido para fazer a minha vontade, esse povo está unido para trazer glória para o meu nome, aleluia. Meu irmão, aí ninguém segura. Como diz aquela canção antiga, olha para mim por favor, é obra santa, aleluia. Ninguém vai segurar esse negócio, ninguém consegue barrar, ninguém consegue segurar. O povo era um, e aí a gente vê isso aqui em Atos. Aquilo que foi quebrado lá em Gênesis 11, nós estamos vendo sendo restaurado aqui em Atos capítulo 2. O povo estava reunido, aguardando, debaixo de uma palavra de Deus. Debaixo de uma palavra, em obediência, né? O Carlos falou sobre obediência a uma direção dos céus. Meu irmão, minha irmã, caro convidado, você entende isso? Você entende o que é caminhar em obediência a uma direção de Deus, a uma palavra de Deus? Porque Deus tem falado conosco, Deus tem dado a sua palavra para mim e para você, amém? Ele tem, então meu irmão, vamos ser obedientes, vamos obedecer. Esse povo aqui obedeceu, eles se mantiveram ali. A Bíblia fala que eles estavam reunidos naquela grande sala, aquele cenáculo, uma grande sala, mais ou menos 10 dias, irmãos, foram 10 dias, 10 dias de busca. Eu já falei aqui, eu não tenho a pretensão, se fosse antigamente talvez, mas hoje eu não tenho a pretensão, né, de ser quem sabe tudo. Eu não sei alguns detalhes disso aqui. E eu já até orei, vocês acreditam? Tem muitas orações que eu fiz, que eu não sabia, que a Bíblia não é explícita, e Deus é tão lindo, tão maravilhoso, tão lindo na minha vida, que Ele me explicou assim, pormenorizadamente, coisas assim que me esclareceram, sobre o falar em línguas, um monte de coisa, que eu tinha dúvida. Já contei para vocês, por exemplo, um dia eu cheguei para Ele e falei: Deus, eu acredito, Tua palavra, eu recebi, eu sei o que eu vivi, o que eu provei do Senhor, o poder que veio sobre mim do alto, e eu comecei a falar em línguas. Mas é o seguinte, uns tempos para cá, eu estou reparando, o pessoal fala em línguas, e a língua desse pessoal é meio parecida demais. Eu acho que está um imitando o outro. Eu falei para ele, eu estava numa conversa, eu e ele, trancado no quarto, não é? Só eu e ele sozinho. Agora eu tenho a liberdade de contar para vocês, porque o Espírito Santo veio lá e falou comigo, me esclareceu. Eu perguntei, mas na toda a verdade do meu coração. Eu falei assim: é meio estranho esse negócio aí. É meio estranho. Como que é isso aí? E aí o Senhor, como que se Ele sorrisse para mim? Ele falou: meu filho, me explica uma coisa. Ele me respondeu com outra pergunta. Falou: um bebê que nasce no Brasil, ele vai falar que língua? Nasce no Brasil, vai falar português. Joia. Um bebezinho aqui em Maringá, quando ele começar a falar, uma das perguntas que eu tinha feito para ele é que quando uma pessoa começa a falar em línguas, quando ela é batizada, mergulha no Espírito Santo, ela começa a falar em línguas, ela fala bem pouquinho, né? Alguém já percebeu isso? Fala lá umas 2, 3 palavras.
e fica repetindo aquelas 2 ou 3 palavras. Vocês estão aqui comigo, vocês estão assustados pelo amor de Cristo? Ô Débora, você está com uma cara assim assustada? Pelo amor de Deus, você está ouvindo, você está entendendo? Não é? É assim ou não é? Vocês já repararam ou só eu que sou o reparador da vida dos outros? Que a pessoa fica lá, né? Aquela palavrinha, só 2 palavras, fala a mesma coisa. Só eu que reparo? Você já reparou nesse negócio? Reparou, não reparou? Então, irmão, então não finge aí, ué. Parece que você quer ser mais santo que eu. Ué, eu reparei. A pessoa fala 2, 3 palavras. Aí o Espírito Santo, com toda a paciência que ele tem, falou comigo, ele falou assim, uai, um bebê quando ele começa a falar, ele começa a aprender a falar, ele já sai falando inconstitucionalissimamente? Sim ou não? Paralelepípedo. O que o bebê vai falar? Ele vai balbuciar, ele começa a dizer poucas palavras. Ele não fala nem direito, ele fala papa, mama, angu, né? Angu é bom. Angu. E só que aí ele vai desenvolvendo, não é? É por isso que Paulo vai falar para Timóteo. Paulo vai falar assim, meu irmão, ele fala para o filho, né? Fala, meu filho, você tem que exercitar o dom que você recebeu. Você tem que crescer no dom. Quanto mais você exercita, maior vai ficar. É igual exercício físico. Se você fizer o exercício, quanto mais você se exercitar, mais vai crescer o músculo. Sim ou não? Nas línguas do Espírito Santo não é diferente. E o Espírito Santo respondeu para mim. Aí eu perguntei para ele, tá, mas por que fala igual? E ele com toda a paciência, ele falou, é óbvio, porque a língua é minha. E eles vão falar a mesma língua. Eles vão falar a mesma língua. A linguagem é do Espírito Santo, aleluia. É Ele que dá, é Ele que batiza. É Ele que nos batiza, e nós falamos, e aí você vai. Logicamente que aí eu não vou entrar, porque não é o âmago aqui da mensagem, mas fala do dom de variedade de línguas. Aí, irmão, esse aí é um outro nível, né? Quando você chega nesse lugar, que é o dom de variedade de línguas, e busca isso aí, busca do Espírito Santo, fala, Deus, eu quero. Mas Paulo fala lá em 1 Coríntios, né, capítulo 12, busque com zelo os melhores dons. E aí ele fala assim, peça para você profetizar. Peça o dom da profecia. Se eu fosse você, eu clamava nessa manhã, falava assim, Espírito Santo, eu quero ser um profeta. O profeta no sentido, eu quero profetizar, é diferente. O dom ministerial é outra coisa. Mas eu quero profetizar. Profetizar é proferir, é proclamar, é anunciar as palavras do Senhor. Aleluia! Que o Espírito do Senhor se apodere da tua vida, da tua boca, e que dela flua profecia, flua a palavra de Deus, palavra de vida, aleluia. Busca, meu irmão, busca. Olha para mim aqui, por favor, filho. Você não vai ficar aqui mais do que agora, mas falta aí 30 minutos. Então, pelo amor de Deus, não fica se distraindo, não. Fica aí olhando, parece crente ventilador, fica com a cabeça assim, em vez. Olha aqui para mim. Presta atenção aqui, Deus quer falar com você, Deus quer mexer com pessoas aqui. Sabe, irmão, na hora do louvor eu estava incomodado. Um poder dos céus nesse lugar. Uma presença viva nesse lugar. E eu consegui ver vários irmãos. Eu estou falando de irmão, tá? Você que é convidado, por favor, tenha paciência comigo e coloque a mão nas minhas palavras. Mas eu vi um monte de irmão. Gente que já caminha na fé assim, ó. Você está perdendo a oportunidade, camarada. Você está perdendo o momento de Deus. A Bíblia fala de um Kairos. Até vai nascer a célula Kairos. Célula Kairos, está multiplicando, né? A célula D, que é a célula do Carlos. Vai nascer a célula Kairos. Na hora que a irmã falou assim, Kairos, eu falei, boa pedida. Por quê? Porque é o tempo de Deus. Tempo de Deus. Irmão, esse aqui é o tempo da visitação de Deus. Deus está nesse lugar. E aí você vem para cá, criatura, você passa aqui 2 horas e você vai perder, você vai se distrair para aquilo que Deus quer fazer em você, por você e através de você. Meu irmão, a Bíblia, Jesus falou que você tem que insistir, você tem que ser mais, mais perseverante aí, ó. Vai caminhar 1 milha comigo, Jesus falou, não caminha 1 milha não, caminha 2, fecha teu olho. Fecha o teu olho e fala assim, Deus, nem que eu morra, mas eu vou clamar aqui, eu vou buscar a tua presença, eu vou invocar o Senhor, eu vou ser cheio da tua presença nesse lugar. Luta contra você. Paulo falou, irmão, Paulo disse, eu esmurro o meu próprio corpo. Tem gente que está precisando esmurrar o próprio corpo aí, sua vontade. Mas eu sou assim. Lembra que essa história de eu sou assim, o crente Gabriela, você sabe onde que vai parar o crente Gabriela, meu irmão. Eu sou assim, eu nasci assim, sempre fui assim, vou morrer assim, Gabriela. Vai morrer e vai para os quintos infernos. Perdeu a salvação, perdeu a oportunidade de Deus na sua vida. Por quê? Porque se conformou, aceitou. Não, você não é assim.
Você foi criado segundo a imagem e a semelhança de Deus. Você foi chamado por Deus para viver os propósitos de Deus. Deus escolheu você. Você sabe falar aleluia, meu filho? Abre a sua boca e diz glória a Deus, pelo amor de Deus. Você sabia que o rei Herodes, ele morreu comido de bicho, porque ele não deu glória a Deus. Igreja, nós precisamos aprender a glorificar o Senhor. Aleluia. Talvez você fale, não é meu jeito, então muda o seu jeito. Muda o seu jeito. Para agradar a Deus. Para agradar a minha amada, eu mudei um monte de coisa. Por quê? Porque eu queria agradar ela. Então muda, meu irmão, para agradar Jesus. Começa a ser alguém mais ativo. Começa a levantar a tua voz. Começa a abrir a tua boca. Começa a clamar a Deus como nunca você clamou. As escrituras dizem, abre bem a tua boca e eu vou enchê-la. Agora você quer que Deus abra a tua boca, Deus te encha e nem a boca você abre. Nem a boca você abre. Fica assim, ó. Parece que está julgando o tempo todo, só estou avaliando. Que avaliando? Você tem que se render, você tem que se entregar, você tem que mergulhar no rio da presença de Deus. Você tem que deixar o Espírito Santo te conduzir. Ou senão, daqui 10 anos, você vai olhar para trás, sabe o que você vai fazer? Você vai se arrepender, vai dizer assim, por quê? Perdi o tempo da visitação de Deus. Jesus chorou sobre Jerusalém. Jesus chorou, Jesus chegou na porta de Jerusalém e disse que ele chorou, dizendo assim, ô Jerusalém, se você reconhecesse o tempo da visitação, se você entendesse que essa era a hora, era a oportunidade, mas você está perdendo a oportunidade, Jerusalém. Você não reconhece, eu estou aqui querendo cuidar de você, eu estou aqui querendo juntar você debaixo das minhas asas, como a galinha cuida dos seus pintinhos, eu quero fazer com você, mas você não está abrindo o seu coração. Irmão, você está abrindo o seu coração aqui nessa manhã? Você está se derramando diante da presença do Senhor? Sabe por quê, meu irmão? Se você buscar Ele de todo o coração, ou eu vou jogar essa Bíblia fora ao sair daqui, ou eu vou abrir mão desse negócio, eu sumo desse lugar, eu nunca mais piso meu pé aqui. Se a palavra de Deus é a verdade, a palavra diz, se você buscá-lo de todo o coração, você vai encontrá-lo. Você não vai sair desse lugar da mesma maneira que você chegou, porque não tem como ter um encontro com Jesus e continuar do mesmo jeito. Não tem como, querido, você se encontrar pessoalmente com Ele. Pessoalmente com Ele e continuar da mesma forma. Ele transforma a sua vida, Ele te cura, Ele te liberta, Ele te abençoa, Ele te restaura, Ele te renova, Ele te fortalece. Então, querido, mergulha, se renda, vai para a presença de Deus. Aproveita esses minutos aqui, ó, e fala, Senhor, eu quero tudo que o Senhor tem para mim. Eu quero beber do teu rio, Senhor. Sacia a minha sede. Sacia a sede mais profunda da minha alma. Sacia, preenche todo o vazio. Me alcança, Senhor, onde ninguém pode ir. Quem sabe nem o psicólogo conseguiu ir lá. E o cara às vezes é bom pra caramba, né? Escrafunchou, tentou, mas ele não conseguiu penetrar. Nem a sua mãe, nem o seu pai, ninguém conseguiu. Mas o Espírito Santo tem o poder de alcançar o mais profundo do teu ser. O Espírito Santo pode alcançar, mas você precisa se render. Você precisa abrir seu coração. Você precisa dizer, Senhor, eu estou aqui, Jesus. Faça em mim a tua vontade. Faça em mim o teu querer. A presença dele é tão real nesse lugar, irmão. Eu estou com o braço aberto aqui, eu estou sentindo um impulso, eu estou sentindo assim, parece que tem algo me empurrando para trás. Parece, não é? Impressão. Mas é uma presença palpável. E aí, você corre o risco de pegar, de levantar daqui e voltar para casa e falar assim, eu não gostei. Não estava legal não. Eu não achei assim que não sei. Querido, faz isso não. Fala para o Espírito Santo aqui nessa noite, nessa manhã, melhor dizendo. Falou, Espírito Santo. Vem, faz a obra em mim. A igreja estava ali debaixo de uma direção de Jesus. Jesus disse, vocês têm que ficar, vocês têm que aguardar. Vocês têm que esperar. Eles estavam em obediência. Só que eles eram obediência, nós falamos isso na célula essa semana. Não era uma obediência passiva. Meu irmão, expulsa da tua vida toda a passividade aqui nessa manhã. Eu tenho percebido que um dos maiores obstáculos, um dos maiores inimigos que você, que nós enfrentamos, é a passividade, irmãos. É a passividade. Sabe aquela coisa assim?
Vamos ver. Que vamos ver, cara? Você precisa tomar uma atitude. Você precisa ser alguém que é intencional. Você sabe para onde você quer ir? Você sabe o que você quer em Deus? Então haja, meu filho. Haja. Levanta a cabeça. Toma uma atitude. Agora, aqui e agora. Fala para o Senhor, fala, Deus, eu quero tudo que o Senhor tem para mim. Eu quero beber do teu rio, nós não cantamos aqui. Eu quero beber do teu. Tem alguns que nem cantam. Eu estava prestando atenção, tá, irmão? Ó, daqui para frente, fica esperto. Porque de vez em quando eu dou uma passada aí, e eu vou estar de olho em você. Cara, tem uns aqui que eu não consigo entender. Nem cantar você canta, numa hora dessa, sabe? Né? Agostinho de Hipona, né? O Santo Agostinho falava lá, que quando a gente canta, a nossa alma está orando. Nem a tua alma está orando. Nem a tua alma está orando, porque a gente está dizendo, quero beber, eu estou aqui quase doido para Deus agarrar na minha mão e me levar para o céu vivo. E você está aí assim com aquela cara de quem comeu e não gostou. Está com aquela indiferença. Ô meu irmão, dá um passo de fé. Dá um passo de fé, se entrega, se derrama. Sabe, a igreja primitiva, ela estava ali reunida aguardando, mas aguardando ativamente, buscando. Eu não sei alguns detalhes, mas eu acredito que esse povo estava jejuando. Qual foi a última vez que você consagrou um jejum, meu irmão? Qual foi a última vez? De vez em quando a gente conversa com algumas pessoas, fala sobre a prática, né, a disciplina espiritual do jejum, e aí a gente vê, puxa vida, né? Puxa vida, quanta fraqueza espiritual, quanta mornidão espiritual, né? Quanta frieza espiritual. Nem é frieza, é mornidão, né? Porque o frio é quem não conhece Jesus. Você já conhece Jesus. Você já recebeu a palavra, mas você está morno. Ô meu irmão, Jesus falou, ó, morno, você já sabe o destino, você já sabe o fim. Morno, eu estou a ponto de te vomitar da minha boca. Jesus falou isso, foi para uma igreja. Foi para uma igreja. Ele falou assim, ó, eu estou a ponto de vomitar vocês da minha boca. Vocês me causam náuseas, lógico. Alguém que sabe o que tem que fazer e não faz. Alguém que já recebeu de Deus a direção. O Senhor falou, disse, ó, vai, é aqui, ó. Fica firme, jejua, ora, busca, você vai ver os milagres, os demônios vão cair por terra, as caças de demônios não vão resistir vocês. Aí a pessoa cruza o braço e não faz nada. Fica indiferente. Olha isso. Essa igreja aqui, eu creio, e pelo desenvolver, né, da história, essa igreja aqui não estava passiva. E eu te digo nessa manhã, não seja passivo. Não seja passivo. Não seja indiferente. Busque. Eles estavam buscando, irmãos. Eles estavam clamando. Eles estavam debaixo de uma palavra de Deus. Deus não é homem para mentir. Nenhuma palavra que sai da boca de Deus volta para Deus vazia. Retorna para Ele assim, não deu, não aconteceu. Pelo contrário, as Escrituras dizem que toda palavra que sai da boca de Deus, ela cumpre o propósito para o qual Deus a falou. Vai cumprir o propósito. Eles estavam debaixo de uma palavra de Deus. Central, nós estamos aqui debaixo de uma palavra de Deus. Nós estamos aqui em fé. Nós estamos crendo nas promessas do Senhor. Ele é fiel para cumprir tudo que prometeu, amém? Lembra alguém perto de você, fala assim, Deus é fiel para cumprir o que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Deus vai cumprir as suas promessas. Deus vai, meu irmão. Ele é fiel. Eles estavam aguardando, assim como nós. Só que, verso 2, isso aqui é extraordinário. Diz que, de repente, eu quero fazer um chamado aqui, eu quero fazer uma convocação, eu quero fazer, sei lá o nome, convite, eu quero fazer um apelo, eu quero fazer, sabe, quero desafiar você. Vamos clamar a Deus por um de repente nas nossas vidas? Vamos invocar que os céus manifestem um de repente nas nossas vidas? Ou tá bom, você está conformado, tá legalzinho, pastor, deixa eu na minha aqui, deixa do jeito que está, né? Mexe não. Aí, tudo bem, escolha, opção, joia, não vou gastar, né? Não vou bater em ferro frio. Agora, se você que está aqui, você fala assim, puxa vida, eu sei que Deus tem mais para mim. Eu sei que o Senhor, Ele tem mais para fazer em mim. Olhe para mim.
Eu sei que Deus tem mais para fazer em mim. Eu sei que Deus tem mais para fazer por mim. E eu acredito que Deus tem muito mais para fazer através de mim. Eu acredito. Então você está sendo chamado, está sendo convidado, está sendo, desafiado aqui hoje a falar: Deus, faz um de repente na minha vida. Faz um de repente. Sabe esses de repente de Deus? São assim, umas viradas que Deus faz. A Bíblia é cheia disso, irmão. Eu não vou falar porque senão meu tempo já vence, o relógio não para. Mas assim, a Bíblia está cheia de histórias onde Deus, Ele faz uns de repente. Olha lá, vai lá conversar com José para você ver. Conversa com ele. Né? Como é que eu converso com José? Pega lá o livro do Gênesis, vai ler a história dele ali. A história do José. Olha o de repente de Deus. Um de repente que durou 13 anos. 13 anos para acontecer um de repente. Quem está entendendo? Olha lá, eu não sei quanto tempo faz com você, né? Deus deu uma promessa, Deus deu uma palavra, Deus disse: ó, eu te escolhi, cara, e você vai ser grande, hein? Você vai fazer a diferença. E aí de repente de 13 anos, 13 anos, só que um dia o de repente alcançou ele. Ele estava lá na masmorra, ele estava lá na prisão, lá no cárcere, e de repente o maior líder de todas as nações da terra, o faraó, falou assim: traz esse cara aqui na minha presença que eu quero ter uma audiência com ele. Eu quero ter um tete-a-tete com ele. E quando José entra na presença desse homem, ele estava revestido pelo poder do alto. Ele estava cheio do espírito da sabedoria, cheio do Espírito Santo, meu irmão. E ali ele já é usado por Deus. É usado por Deus para explicar aqueles sonhos perturbadores de Faraó. E não só, porque se ele só explicasse o sonho, ficava por isso mesmo. Mas Deus deu a ele uma sabedoria, Deus deu uma graça tão tremenda, que ele deu toda a direção, toda a solução, ao ponto do Faraó olhar para ele e falar assim: uai, quem a gente tem toda essa terra aqui mais preparado, mais pronto do que você, para a partir de agora, governar? Dá direção para a gente. Então é o seguinte, meu filho, você está sendo levantado para se tornar o governador de toda a terra do Egito. Eu só sou maior do que você porque eu sou faraó, assentado no trono. Mas você quer saber de uma coisa? Dentro de mim aqui, eu sei que você é o cara. Aleluia. De repente, é o de repente de Deus. Nem vou falar o de Abraão, porque vocês conhecem, né? O de repente de Deus. Né? Quanto tempo demorou para vir aquele de repente? Um homem velho, a vida já tinha passado, a esposa estéril e velha, mas Deus manifestou de repente. Deus quer manifestar um de repente nas nossas vidas. Deus quer manifestar um de repente nesse lugar. Deus quer manifestar um de repente na sua vida, meu irmão. É um de repente de Deus. Mas nós precisamos nos manter na presença do Senhor, clamando, buscando, insistindo. Eu vou falar aqui coisa que eu já tenho falado tanto, né? É igual Elias, faça a 7ª oração, meu irmão. Orou uma, não aconteceu, já vai desistir, já na primeira? Vocês permitem eu falar uma expressão que não é de altar? Permite? Larga de ser bunda mole, meu irmão. Bundão. Já desiste na primeira? Na primeira você já desistiu? Né? Os mais velhos vão lembrar aqui: a vida, a hora, a dia, que é isso? Vamos para cima. Orou uma, não aconteceu? Então ora de novo. Orou 2, não aconteceu? Não, agora está pesado, né? Orei 2 e não aconteceu. Ora 3, ora 4, ora 5, ora 6, até que o de repente aconteça. Na 7ª oração Elias orou. Na 7ª, a maioria de nós teria desistido ou na primeira, ou na segunda, ou na terceira, nem na 4ª teria chegado. Né? 3, né? A gente fala assim, 3 é bíblico, 3 e tal, tinha até a terceira, mas 4, 5, 6 e nada aconteceu, até que, de repente, sabe, irmãos, eu tenho uma impressão tão forte no meu coração, no meu espírito, e tenho orado por isso, tenho, obviamente, recebido da parte do Senhor esse entendimento. Deus vai fazer um de repente nesse lugar. Você se prepara. Você que é meia boca aí, você que é esse crente aí que não tem muito comprometimento com Jesus, tá? Você que está levando as coisas às brecas,
Deixa eu te contar uma coisa. Você não vai conseguir nem entrar nesse lugar. Porque você gosta de chegar assim, tipo, né? Nossa, você chega às 9h35, 9h35 vai ter fila pro lado de fora. Vai ter. Eu não vai chegar. Você vai ter que falar, vou ver se eu vou à noite. Vou ver se eu vou conseguir estar lá. Sabe por quê? Porque vai ter gente se espremendo aqui. Querendo mais de Deus. Com sede de Deus. Nós não vamos precisar falar aqui, irmão, ajuda aí, ó, trabalha aí, vai trabalhar lá, ó, tá precisando de gente lá para trabalhar nisso. Vai ter briga, vai ter irmão se catando aí que eu vou ter que chamar na sala e falar assim, irmão, não pode brigar para fazer a obra de Jesus. Jesus não fica feliz não, Jesus fica triste com você. Jesus vai ficar triste com você. Você tem que fazer, mas fazer com o coração, com alegria. Não precisa ficar brigando com o irmãozinho, com o amiguinho, para poder servir. Porque vai brigar, vai se catar. Os irmãos vão se catar, porque quer fazer alguma coisa. Eu quero trabalhar para Jesus, eu quero servir, eu quero agradar o Senhor. Vai acontecer. Vai. Seria melhor se você acreditasse. Olha bem para mim aqui, ó, bem nos meus olhos. Seria melhor se você acreditasse. Só que deixa eu te contar uma coisa. Mesmo que você não acredite, vai acontecer. Vai acontecer. Abraão creu contra a esperança. Vai acontecer. Vai acontecer um de repente. Esse de repente aconteceu na igreja primitiva. Algo aconteceu assim que mudou a história daquele povo. Mudou a história daquele grupo. Aquele grupo que até então, irmãos, olha, faz aí uma análise e vê. Esse grupo aqui, até então, estava amedrontado, assustado, acuado, trancado dentro de uma casa. Porta trancada lá, fecha bem aí, porque se os homens souberem que nós estamos aqui, já pensou se eles vierem pegar a gente igual pegaram Jesus? Imagina só, eles estavam assustados, um já tinha negado, o outro já tinha ruído a corda, todo mundo tinha falado assim, vamos voltar para a nossa velha vida, vamos fazer o que a gente sabe fazer, vamos desistir desse negócio de discípulo de Jesus, esse negócio de seguidor de Cristo, não está com nada, olha o que aconteceu. E eles estavam assustados, acuados, amedrontados, mas sabe, irmãos, às vezes, mesmo diante de circunstâncias tão adversas, mesmo muitas vezes com medo, eu sinto medo também, estou abrindo o coração para vocês, né? De repente algum irmão vai sair daqui e falar assim, nossa, acho que eu nem vou mais naquela igreja, porque o pastor ele confessou que ele sente medo. Eu estou abrindo meu coração para você, às vezes dá um frio na barriga, às vezes eu olho e falo, Jesus, o que eu vou fazer, Senhor? Eu não sei como lidar com essa situação, eu não sei, Senhor, como resolver isso aqui. É verdade, mas sabe, irmãos, independentemente disso, eles continuaram debaixo de uma promessa de Jesus, debaixo de uma palavra de Jesus. Eles continuaram com medo, com fraqueza, com dificuldade, o que quer que seja, mas eles permaneceram debaixo de uma palavra de Jesus. Vamos permanecer debaixo da palavra de Jesus. Vamos perseverar debaixo da palavra de Jesus. Sabe por quê? Porque de repente, irmão, o céu desceu. O céu invadiu a terra. E os céus vão invadir a terra. Os céus vão tocar a terra. Aleluia. O sobrenatural, irmão, ele vai se manifestar de uma forma, aqui nesse lugar, na minha vida, na sua vida, nas nossas células, na sua casa, no seu trabalho. O sobrenatural de Deus, ele vai acontecer com uma intensidade, que você vai chegar a hora, que você vai se confundir e achar, isso é normal, porque o sobrenatural de Deus vai se manifestar. Ele vai, sabe? Pessoas vão, quem é pescador sabe, de vez em quando eu assisto um vídeo ou outro aí, acho legal pra caramba, né? Eu não sou pescador, mas eu gostava, né? Olha, irmão, o peixe pulando dentro do barco, é a coisa mais sensacional que tem. Irmão, o peixe vai pular para dentro do barco, vai ser igual lá o carcereiro lá de Paulo e Silas, né? Ele gritou, o que vocês falam para mim, o que eu faço? Eu quero ser salvo, o que eu preciso para ser salvo? Não vai ser a gente, irmão, gritando, dizendo assim, entrega a tua vida para Jesus, se entrega, confessa a Jesus, tem que receber a Jesus. Não, a pessoa vai dizer para você, a pessoa vai chegar e falar assim, o que eu faço? Eu quero receber isso, eu quero essa presença, eu quero essa alegria, eu quero essa glória que eu vejo em você. Vai, irmão, vai. Por quê? Porque o de repente de Deus vai acontecer. O de repente de Deus vai se manifestar. De repente, um som, como de um vento impetuoso, está aí no texto, entrou naquele lugar que eles estavam.
invadiu aquele lugar. Deus vai invadir a nossa realidade. Deus vai invadir a tua realidade. Deus vai invadir a nossa monotonia. Deus vai invadir. A presença dEle vai fazer isso. A presença de Deus vai vir, irmão, e vai invadir. Deus vai virar um monte de coisa de cabeça para baixo aí, te prepara. Deus vai dar um 180 na vida de muita gente que está aqui. Muita gente que está aqui vai provar um 180 de Jesus na vida. Você está dizendo, eu vou por aqui, eu vou fazer isso aqui. E aí Jesus está sorrindo e falando, não sabe de nada, inocente. É para cá que eu vou te mandar. É isso aqui que eu tenho para você. Eu escolhi você. Eu te ungi. Eu te escolhi. Fui eu. E Ele vai cumprir. Ele vai cumprir as palavras, as promessas dEle. Irmão, de repente invadiu aquele lugar. Um som como de um vento impetuoso. Um som como de um vento impetuoso. Encheu toda aquela casa onde eles estavam sentados. Olha aí, ó, sentado, você está sentado. Não é? Só que de repente eles viram o que parecia línguas de fogo. Que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Sabe qual tem sido a minha oração nesses dias? Eu tenho clamado de verdade, de todo o meu coração, insistentemente, para que todos, mesmo você que pisou teu pé aqui pela primeira vez e acha isso tudo uma sandice, uma loucura, que homem estranho, né? Que homem esquisito esse homem. Mas eu tenho orado, querido, por você também. Mesmo não te conhecendo, eu tenho orado falando, Deus, que o Senhor encha cada pessoa que pisar o seu pé aqui com o teu Espírito Santo. Que o teu Espírito Santo, Senhor, encha a tua igreja. Que o teu Espírito Santo encha homens, mulheres, jovens, crianças, velhos. Sabe, irmão, quando o pastor Magide, quem estava aqui vai lembrar, né? Tenho tido algumas experiências que elas são comprobatórias, elas ajudam, sabe? É bom, eu não ando por experiência, eu ando por fé. Eu ando por fé, pela palavra de Deus. Mas tem experiência que você tem, que elas vão confirmando, elas te ajudam. Por exemplo, quando Ivanildo contou do sonho, quando ele falou comigo, eu vou guardando no coração, igual Maria, né? Guardava no coração aquelas palavras. E eu vou guardando, falei, é isso mesmo, Jesus, o Senhor sabe. O Senhor sabe, eu tenho falado com o Senhor, eu tenho buscado o Senhor, eu tenho orado por isso aí. Então, quando ele veio e falou comigo, eu falei, aleluia, aleluia, aleluia. Quando o pastor Magide, ele chamou as crianças aqui na frente, ele deu aquela palavra, meu irmão, é que tem coisa, como que eu vou, né? Só se passasse o meu coração e meus pensamentos aqui no telão para você ficar assistindo. Mas naquele exato momento, quando ele falou assim, traz as crianças aqui. Irmão, eu estava orando e dizendo, Deus, batiza as nossas crianças com o Espírito Santo. Deus, enche as nossas crianças com o teu Espírito Santo. Eu tenho orado por isso. Eu tenho clamado para que as nossas crianças, elas sejam cheias do Espírito de Deus. E eu estava clamando naquela hora. E naquela hora, naquele exato momento, meu irmão, você acha que isso é normal, é natural? O homem fala assim, traz as crianças aqui. Eu, aleluia. E eu comecei a chorar na presença do Senhor. Quantas coisas Deus tem feito nesse sentido. Coisas que vão sinalizando, irmãos. Coisas que vão como que pavimentando esse caminho, sabe? Um leito tem sido construído, um leito tem sido escavado. Por quê? Porque vai vir uma chuva de Deus, águas torrenciais, mas águas limpas, águas do Espírito Santo, vão jorrar nesse lugar. Sabe, querido, quando o Espírito Santo do Senhor, ele encher toda a igreja, porque diz que todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo os capacitava. Sabe, irmão, aquilo que nós vimos, estou tão feliz, né? Vocês sabem, eu vou encerrar já, tá? Mas o pastor Newton Tully está pregando aqui. Ele faz aniversário quinta-feira agora. Quinta-feira, completa 85 anos de idade. Aí ontem tinha me mandado mensagem, ontem depois que eu cheguei daqui, né, tinha uma mensagem dele lá, e porque o pessoal vai fazer lá uma surpresa para ele, e que ele já sabe da surpresa, mas ele quer que eu vá lá, porque ele quer que eu pregue, que eu ministre e tal, né? E assim, sabe, queridos, isso tem sido uma bênção na minha vida. Como foi uma bênção o pastor Saulo estar aqui, né? Foi o pastor da minha amada, né? Aquela sanfona pesa uns 50 quilos, aquele troço, irmão.
Aquilo pesa, aquilo é pesado demais. Eu estou brincando, né? 50 quilos, mas aquilo é pesado demais. E aquele homem cantando, e Jesus, e cantando com fôlego, com alegria, sabe? Pregando com entusiasmo. Vai completar 76 ou completou 76? Não é? Pastor Nilton, 85 anos, essa semana eu estou aqui, nós estávamos aqui no prédio da igreja, aqui resolvendo algumas coisas, de repente ele entra ali pela sala, e todo aquele jeito dele, e tal, e já entra na sala, nem importava, a gente estava numa reunião, né, e importante até a reunião, acabou com a reunião, né, estava engenheiro aí, e a gente está decidindo questões do nosso prédio novo, e aí ele entra na sala e cortou a reunião, e começa a falar, deu certo o negócio do Canadá, pastor, estou indo para o Canadá, 85 anos, irmãos. Irmão, 85 anos, o cara está tendo que, humanamente falando, naturalmente falando, está pensando o quê? É sentar numa cadeira de balanço e ficar lá, ó, nhé, 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 nhé. E o homem está pensando, né? Vamos fazer o seminário de escatologia, me manda mensagem todo dia, falo, vamos, pastor Nilton, vamos, o senhor manda em mim, pode, vamos fazer. Você está entendendo, irmão? Porque a palavra diz que quando o Espírito Santo viesse, os velhos, eles voltariam a sonhar. Sonho é coisa de gente, de garoto. Eu sou novo demais para ser velho demais para ser novo, mas ainda estou seminovo, né? Irmão, tem hora que eu fico lutando comigo, sobre os sonhos, voltar a sonhar com mais, sonhar com adiante, sonhar com coisas maiores, e eu luto comigo, aí eu olho para um homem de 85 anos, está sonhando, a Bíblia diz que quando o Espírito Santo viesse, os velhos sonhariam. Quantos querem sonhar os sonhos de Deus? Fala, Espírito Santo, me enche, porque eu quero sonhar os teus sonhos, em nome de Jesus, aleluia. Você parou de sonhar, meu filho? Você parou? Não tem mais sonho? É um dia após o outro só? É só aquela vida, desculpa, né? Não é no sentido pejorativo não, mas ordinária, só, né? Levantar, escova o dente, sei o que você está pensando, Mônica, Priscila, escova o dente, toma um cafezinho, né? Lá em casa a gente só toma um café preto, só, agora a gente está na onda do pão sem glúten. Quem conhece a pastora Mônica sabe, irmãos, as manias. Mas eu embarco em todas, eu estou dentro, estamos juntos, a vida toda. Deus é testemunha, que eu estou junto. Então, irmãos, come lá uma fatia de pãozinho, já sai chutando a quina do sofá e reclamando da vida, mais um dia, trabalhar, nossa, não aguento mais, e reclamando da vida, né? Não vê a hora do dia passar, fica olhando para o relógio de 5 minutos, né? Aí não vê a hora de chegar em casa, sentar a poupança lá na frente da televisão, ou agora não é mais, né? Mas pega lá o tablet, pega lá o celular, e fica lá passando, e fica ocupando a mente, o tempo com isso aí, né? É um Deus nos acuda, o dia que tem célula, fala, nossa, tem que ir para a célula, verdade, ai meu Deus do céu, ai Jesus, não deixa os irmãos, não dá revelação para os irmãos do que está acontecendo na minha vida não, porque já pensou, né? Não é? E cadê os sonhos de Deus? Cadê os sonhos de Deus? Deus é um Deus que ressuscita sonhos, viu, irmão? Amém? Viu, Carlão? Deus ressuscita sonhos. Às vezes Deus deixa morrer sonho, e é Deus, Ele assassina sonhos que a gente tem, sabe? Porque Ele precisa ajustar algumas coisas na nossa vida. Tá? Estou dizendo pelo Espírito Santo, né? Porque tem bastante gente aqui, mas eu estou vendo você. E assim, muitas vezes Deus, Ele faz com que esse sonho, ele vá lá para a sepultura, como grão de trigo. Porque se o grão de trigo cair na terra, ele não morrer, ele vai ficar sozinho. Agora, quando a gente vive esse processo da morte, um milagre acontece. É um milagre extraordinário. Porque aí nós passamos a viver, não é mais o meu sonho, as minhas aspirações,
as minhas vontades, os meus desejos. Nós passamos a viver os sonhos de Deus. Aí a gente entende, puxa vida, não tinha a ver comigo, tinha a ver com Deus. Tinha a ver com os sonhos de Deus. Aleluia. Os velhos voltam a sonhar. E os jovens? Quando o Espírito Santo vem, os jovens têm visões. Visões. Vou contar para vocês, para encerrar, para orar. O pessoal do louvor pode vir, porque senão, se você quiser, de noite eu vou pregar mais ou menos essa palavra, mas eu vou continuar ela, tá? Mas deixa eu contar uma coisa para vocês. Quando eu conheci Jesus, eu vim de uma família muito destruída, irmãos, mas muito destruída mesmo, assim, desgraçada, sabe? A nossa história, muito feia mesmo, né? E por conta do espiritismo, dessas coisas. E aí, Jesus entrou na nossa vida, nos salvou, aleluia. E eu tive uma experiência que foi o enchimento com o Espírito Santo. Eu fui olha para mim, não olha para eles não. Eu fui lá para a casa de recuperação Molive, né? Que é do pastor Newton Tuller. Pastor Newton Tuller, você já sabe, foi o canal que Deus usou para eu ser ganho, né? Para eu conhecer a Jesus, né? E assim, foi poderoso mesmo. Eu me encantei, eu fiquei apaixonado quando eu vi aquele homem, sabe, pregando e contando, falando. Ele falava coisas que só Deus e eu sabíamos, e assim, e eu fui alcançado. E aí ali eu tomei a decisão, falei, a partir de agora, é isso aí, eu nasci para isso, eu vou ser igual esse homem. Eu vou mesmo, é isso, eu nasci para isso. Eu tinha 14 anos de idade, né? Só que eu vinha do mundo muito destruído, mundo cão mesmo, sabe? Muito, muito, muito. Já contei algumas vezes aqui. E aí, irmãos, aconteceu o seguinte, eu fui lá para o Molívia, casa de recuperação, e lá eu fiquei assim muito impressionado com o rapaz que eu conheci lá. Era um rapaz, ele era novo, ele deve ter aí uns 4, 5 anos a mais do que eu, acho, mais ou menos. 5 anos, 6 anos mais velho que eu, 6 anos. E esse cara, ele estava lá, durante todo o tempo, lá tem uma espécie de um monte. Quem já ouviu falar no monte do Molive? Né? A gente já foi lá, a célula lá, já fomos lá, né, fazer vigília e tal. E eu vi ele não saía de lá. Ele ficava lá orando. Eu falei, que tanto esse cara ora assim, pelo amor de Deus? E não saía para comer, tinha o horário da comida, porque tinha as refeições, ele não ia lá para o refeitório comer. Aquilo me chamou a atenção. E eu falei, eu vou me aproximar, porque a gente precisa se aproximar de coisa assim, irmão. A gente tem que buscar referências assim, gente que vai puxar a gente para cima, gente que vai levar a gente a crescer. Fuja de gente que vai te puxar para baixo, que vai te distanciar do propósito de Deus, sabe? E aí aquilo me encantou, eu falei, eu vou fazer a mesma coisa. E lá vai eu para o monte também, né? Irmão, eu não gosto de perder no Jaquempô, eu não gosto de perder no Paroímpar, eu não gosto, né? Não gosto. Então assim, eu falei assim, eu não vou perder não, né? Eu não vou. E eu fui buscar também, sabe? Fui mesmo. Então assim, quando ele estava lá, se ele estava com o joelho dobrado, eu estava com o joelho dobrado também, né? Quando ele dava uma levantadinha, fazia assim, eu falava, graças a Deus. Aí eu levantava também e fazia assim, né? Mas eu não queria perder. Eu não queria perder, né? Eu queria, porque eu falava assim, é isso aí, esse deve ser o caminho. Eu não sabia muita coisa, eu não conhecia muito das escrituras. Mas aí aconteceu um de repente comigo. Uma noite, estava lá, de repente, eu fui cheio do Espírito Santo. Eu fui tomado pelo Espírito Santo, irmãos. Eu fiquei doido. Eu fiquei assim, tomado pelo Espírito Santo. Eu comecei a falar em línguas. E falava em línguas, sabe? Isso devia ser aí umas 9, 10 da noite, creio eu. Faz muitos anos isso, já faz mais de 30 anos, 31 anos já. Mas só para você entender. Irmão, eu estava cheio do Espírito Santo. E eu fiquei orando. E eu assim, sabe? Eu estava transbordando. E aí, quando eu abri os meus olhos, assim, que eu fui abrir os olhos, lógico, em momentos aí abri os olhos, eu estava lá, então, mas assim, sabe que eu fui meio que voltando à consciência, irmão, sabe o que eu estava fazendo? Eu estava em cima de um cara expulsando o demônio dele. Eu estava lutando contra um demônio, um rapaz, tinha ficado possesso, e eu estava expulsando o demônio desse rapaz, eu expulsei o demônio dele. Depois veio o pastor, até deu um tapinha nas minhas costas e falou assim, isso aí mesmo, aleluia, que eu já comecei a caminhar no fogo, e a partir dali, irmãos, eu só comecei a ter visões. Eu tinha visões com os olhos fechados, que eu começava a sonhar, olha, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou ganhar vida para Jesus, vou pregar, vou isso e tal, visão do reino mesmo,
vou ser pastor, não queria outra coisa, né? Tanto que estou aqui hoje, e vou pregar o evangelho, eu vou para as nações, só falava disso, eu vou para o mundo todo, vou pregar o evangelho na face da terra toda, e visão, mas eu tinha visão também com os olhos abertos, ainda tenho hoje, em alguns momentos eu tenho, de olhar para alguém, e o Espírito Santo me mostrar, revelar às vezes, irmãos, coisas que estão ocultas, estão lá dentro, às vezes acontece. Às vezes Ele me dá a visão do ambiente espiritual, infelizmente, mas faz parte. Às vezes você vê demônio, faz tempo que eu não vejo um anjinho. Ô Jesus, eu quero ver os teus anjos, mas já vi anjos, visões de olhos abertos, Deus quer dar visão para a gente. Os jovens terão visões. Sabe, irmão, tem alguém aqui com mais de 85 anos? Sim ou não? Não, né? Então, querido, está todo mundo jovem aqui. Comparado ao pastor Newton Tuller, todo mundo aqui é jovem. Vamos clamar. Vamos pedir para Deus nos dar visões. Vamos pedir para Deus restaurar os sonhos dele na nossa vida. Vamos. A palavra diz que eles foram cheios do Espírito Santo. Mas tem um detalhe aqui. Eles falaram em línguas. Sabe, irmão, eu não sei porquê, mas tem muita gente que tem um bloqueio com esse negócio. Tem um monte de gente que, não, isso não é para mim, isso não, não é todo mundo. Não, é todo mundo sim, a palavra diz que todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, foram todos. Se aqui tivesse escrito assim, todos ficaram cheios do Espírito Santo e alguns falaram em línguas, eu ia dizer para você, nem todo mundo que fica cheio do Espírito Santo fala em línguas, mas o texto está dizendo que todos foram cheios do Espírito Santo e todos falaram em línguas. Pastor, mas, irmão, vamos parar com mais? Vamos nos render, vamos nos entregar? Vamos pedir para o Espírito Santo nos encher, até transbordar? E se fluir uma língua diferente, essa língua você nunca aprendeu, essa língua não é natural, ela é a língua do Espírito Santo. Se essa língua fluir aí, vem na minha cabeça uma palavra diferente, deixa eu te explicar, quem fala é você. Tem gente que pensa que Deus vai pegar a mandíbula e vai fazer assim, não, Deus não vai fazer isso em você. Não, é brincadeira, não é, mas é muito sério isso aqui, irmão. Não, é você que fala. Mas a Bíblia diz, Salmo 81, 10, se não me engano, abre bem a tua boca e eu vou enchê-la. Agora você fica com a boca fechada, você fica assim, até treme, né, irmão? E não abre a boca. Irmão, você não vai falar. Você quer falar? Abre bem a tua boca, rende ela ao Espírito Santo, se renda ao Espírito Santo, fala para ele, me enche, Espírito de Deus, eu quero transbordar. E se fluir, irmão, pela fé, você vai falar nessa linguagem, que é a linguagem do Espírito Santo. A partir disso, Deus vai construir algo poderoso na sua vida. Através dessa experiência que você vai viver, Deus vai manifestar algo tremendo na sua vida. Um dia, a Valdirene me ligou, Maurício, nós tínhamos ido para o encontro com Deus. Esse homem, olha, pensa nome chato. Ele continua chato até hoje, mas naquele tempo ele era muito chato. Brincadeira, lindinho. Maurício assim, resistente, irmão. No Casados para Sempre ele já queria parar de fazer o Casados, porque ele descobriu que nós éramos pastores. Olha, é chato, não é? Queria parar. Valdirene deu trabalho para ela, falava, mas por quê? Eles não são legal e tal, escuta. Aí fomos ter um encontro com Deus. O encontro com Deus, a última palestra, eu estou contando, né? A pastora fala, você não pode ser da maçonaria, amor, que você conta tudo para todo mundo, os segredos, né? Mas a última palestra do encontro com Deus é o batismo do Espírito Santo, enchimento do Espírito Santo. E o Maurício, o encontro todo assim, ó, cara feia, amarrada, não estou gostando desse negócio, nada pegava esse homem, até que o Espírito Santo veio. Irmãos, eu lembro, acho que até aquelas paredes do colégio João 23 deve lembrar. Irmão, quando o poder do alto veio, esse homem ficou louco, ele ficou tomado pelo Espírito Santo. Ele falava em línguas, ele não parava, e ele orava, e aquelas línguas fluíam, ele não parava, terminou desmontando, e esse homem está lá, e cheio, e doido,
Aí, vamos embora. Aí monta o Maurício no carro, ele tinha um Monza naquela época, e ele monta no Monza para ir embora. Um irmão, o outro fala assim, dá uma carona. Aí monta o carro, e sai o Maurício orando em línguas. E aí ele começa a ir para um rumo totalmente errado, não sabia nem para onde estava indo. Aí o irmão fala, mas para onde você está indo? Ele, não sei. Passa uns 2 dias, 3 dias, a Valdirene me liga, pastor, conversa com o Maurício, porque ele não come, ele não dorme, ele só fica orando nessa língua o tempo todo. Oi, irmão, o Senhor quer trazer um avivamento nas nossas vidas. Fica de pé nessa manhã, o horário já venceu, vocês aguentam um minutinho, vamos cantar uma canção e vamos pedir que o de repente de Deus venha sobre nós, viu? Vamos fazer isso, aleluia.